Meus queridos, vocês abriram sua Bíblia em Daniel. Nós vamos fazer a leitura no capítulo 1, dos versos 6 e 7, somente. Sim, eu sei que é estranho. Sim, eu sei que a gente quer chegar logo no verso 8. E que normalmente é isso que se faz quando a gente aborda o capítulo 1. Eu tenho buscado demonstrar que o capítulo 1 do livro de Daniel não foi escrito só para nos ensinar a história de como Daniel resolveu não comer das comidas que vinham da mesa do rei. Eu tenho buscado e lutado para ensiná-los e fazê-los perceber que há muito mais riqueza, há muito mais coisa a ser aprendida aqui. Principalmente em tempos como os nossos. Eu já preguei uma série sobre estes textos antes, e agora que estamos revisitando esses textos, e eu revejo os esboços dos sermões anteriores, eu percebo quão necessária são as mensagens, ou quão necessárias são as mensagens desses textos para tempos de pandemia. Então, eu não mudei os títulos da mensagem, mas eu acho que a gente sempre poderá, para cada um desses, botar uma vírgula e acrescentar em tempos de pandemia ou em tempos de quarentena. Hoje, nós não falaremos do que acontece lá fora, mas dos desafios que vêm de lá de fora e encontram espaço aqui dentro. A pergunta que eu quero responder ao longo da exposição desses dois versos é como nós fazemos para resistir à reprogramação do mundo em tempos de quarentena. Meu ponto é muito simples à primeira vista. Nós já fomos programados por Deus. Não existe uma outra programação. Nós estamos resistindo à programação de Deus e cedendo à reprogramação do mundo. Quando, na verdade, nós deveríamos abraçar o programa divino e rejeitar a reprogramação mundana. Quando nós lemos esses textos, especificamente hoje eu quero pensar algumas verdades, 3 ao total, do texto que nós vamos ler e do contexto em que ele se insere, eu entendo que eles provêm a resposta ao nosso dilema. Como resistir à intensa reprogramação que o mundo está impondo sobre nós. Quando nós lermos esse texto, esteja lembrado de que o novo normal será uma reprogramação. E muitas coisas mudarão em nossa vida. Muito do que nós conhecemos antes da pandemia não resistirá ao novo mundo. A pergunta não é se o novo normal é certo ou errado, se é pecaminoso, se devemos ou não. Há coisas, como nós veremos ao longo das exposições de Daniel, que nós não temos escolha. Nós teremos que fazer parte. Vocês verão. Entretanto, sempre existirá neste bolo algo mais perigoso do que um novo normal. Esses jovens, vocês se lembram, estão sendo trazidos de sua terra natal, cativos. Eles não foram estudar fora do país. O seu rei, à vista das pessoas, até o seu Deus, foi vencido e envergonhado. Rei e Deus. E agora? Eles vão ser levados como espécimes, como espólios, como o melhor do que esse povo poderia dar para servir a um outro rei e a outros deuses. Eles seriam reprogramados, porque também não dá para chegar usando do jeito que vem.
Quando você recebe suas compras, você as limpa com álcool gel. Você precisa preparar o alimento que chega cru, pois eles também chegaram meio sujinhos de alguma Covid israelita, e na cabeça de Nabucodonosor ele estava passando o seu álcool gel. Tudo errado. Esses jovens resistiram, e hoje é dia de ver como. Daniel 1, versos 6 e 7, lê-se o seguinte: Entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel o de Beltesazar, a Ananias o de Sadraque, a Misael o de Mesaque e a Azarias o de Abed-nego. Eu, quando era pequeno e ouvi essas histórias, sempre achei que Azarias era azarado por pegar o pior nome dos três, Abed-nego. A gente cresce e descobre coisas muito piores. Por exemplo, que Abed-nego e Abdias têm mais em comum do que a gente imagina. A raiz é, inclusive, a mesma. Eu vou falar já disso. Não é hora ainda. Agora é hora da gente começar a entrar nesse texto. E eu vou convidá-los a entrar nesse texto através de uma experiência pessoal que eu e minha família passamos. Não é segredo que nós retornamos há poucos anos de fora do país. E nós tivemos a experiência de viver numa cultura muito diferente de tudo aquilo que nós conhecíamos. Nós, talvez outras pessoas tivessem maior contato com aquela cultura ou conhecessem das peculiaridades. Não era o nosso caso. Para nós, a cultura daquele povo, daquele país, nos era extremamente diferente. As línguas no plural, eram mais de 10, os sotaques, os nomes, tudo muito diferente, nada fazia sentido. A gente conseguia se identificar mais facilmente. O problema para nós, brasileiros, que nos mudamos no máximo de daqui para ali, pode tornar um pouco nebulosa a identificação. Mas é muito provável que você já tenha se mudado na sua vida. Muito ou pouco, mas já tenha se mudado. E você pode tentar entender um pouco do drama que é aprender uma língua e uma cultura diferente se você mudou de região. Se você veio do Nordeste para o Sudeste, do Sudeste para o Nordeste, do Centro-Oeste para o Sudeste, de como as pessoas usam as palavras diferentes e de como parece até outra língua, mesmo sendo o Brasil. Os desafios desses nossos irmãos do passado são consolo e foram consolo no nosso caso. E muitas lições a gente aprende quando a gente olha que outras pessoas passaram pelo que a gente passou. Vírgula a quarentena, porque quando a quarentena veio, parece que a gente inverteu o ponto de referência e ao invés de nos mudarmos para um outro local, parece que mudaram o local e a gente permaneceu no mesmo lugar. Sabe quando muda um cenário e o personagem fica parado e a parte de trás e todo o ambiente muda ao redor dele? É uma mudança. E agora a gente não reconhece mais a nossa cultura, a gente não reconhece mais o nosso povo. Esses dias eu e Marcela minha esposa, fomos à farmácia e uma pessoa entrou sem máscara. Todo mundo olhou e nós olhamos aterrorizados. A impressão que a gente tinha é que alguém sem máscara estava cometendo um crime, quando alguns meses atrás quem entrava de máscara ia cometer um crime. O mundo mudou. E os registros que nós temos aqui ensinam a gente a lidar com um mundo novo. Às vezes você vai para ele, mas agora ele veio até todos nós. Você que nunca mudou na sua vida,
sempre viveu na mesma cidade, talvez até na mesma casa. Você acabou de se mudar. O mundo ao seu redor mudou, a cultura mudou. Você não vai mais estender as mãos para cumprimentar alguém, porque quando você estender as mãos, vão borrifar álcool gel nela. Você vai chegar nos locais e, ao invés de abraçar efusivamente, com saudade os seus irmãos, você vai lançar à distância um oi acanhado, porque se você lançar com muita força e encostar na pessoa, você vai ter que lavar até o oi. O mundo mudou ao seu redor e a gente às vezes pode se esquecer de como lidar com isso. Eu entendo, porém, que esse texto fala de desafios que vão além dessas coisas. Fala dos desafios que podem macular a nossa fé e o nosso cristianismo. Meu convite esta manhã é para que você olhe para esse texto e se prepare, porque o novo normal continuará sendo a velha ameaça. O mundo, Satanás e a nossa carne não estão constrangidos pelo novo normal, continuarão ferrenhos e avançando. Desculpa a expressão, porque a gente vai ter que usar ela mais para frente, porque quando a gente fala de Daniel, a gente já lembra disso, mas sim, continuam sendo como um leão ou leões ao nosso redor, como quem quer nos devorar. A pergunta é como que a gente resiste à reprogramação que afeta a nossa fé. A reprogramação que não afeta a nossa fé, ela acaba sendo como que indiferente. Esses meninos, e eram jovens meninos, eles não resistiram ao aprendizado da língua. Eles não resistiram ao aprendizado da cultura. Eles tiveram que resistir àquilo que tocava a fé. E nós não devemos, porque somos crentes, resistir às mudanças do novo mundo. Se é para passar álcool gel, põe nas duas mãos. Se temos que andar com máscara, que seja uma bonitinha. A gente vai achar um jeito de sobreviver numa nova cultura, numa nova língua, como eles fizeram. A pergunta não é essa. O protocolo vai estar aí para todo mundo. A pergunta é o quanto você sabe resistir aos perigos que atacam a sua fé. Por isso, nesse texto, eu quero chamar a sua atenção para a maneira como esses jovens são grandes exemplos para nós. Eu começo lembrando a você do contexto em que esses dois versículos se encontram. Eu estou lembrando aqui, mas ainda é o ideal que você abra a sua Bíblia diante dos seus olhos e observe o contexto e veja-o com os seus olhos. Quando a gente volta a alguns versículos, nós nos lembramos que Daniel, quando registra o texto, chama eles de jovens. A gente não sabe exatamente a idade deles, mas a maioria dos comentaristas acredita que quando Daniel faz questão de usar a palavra jovem, eles eram muito provavelmente jovens recém-saídos do que nós chamamos hoje de adolescência. Eles eram bem jovens. Alguns acreditam que eles fossem até bem mais jovens do que a gente imagina. Não eram jovens de 19, 20 anos, mas jovens de 16, 17. Eles eram provavelmente muito jovens mesmo. Agora, o que chama a atenção é que mesmo nesta idade, que a gente não considera nem como crente, não é? Adolescente é um bicho que a gente tem que sobreviver. Eles a nós e nós a eles, coisa sobre o que eu já falei, não é uma boa atitude cristã. A gente às vezes espera que existem crianças crentes, existem jovens crentes, mas o adolescente é uma fase entre parênteses em que a gente está vendo se a coisa vai sair ou não, se vai vingar ou não. Aí a gente observa que esses jovens não só eram crentes, mas eles tinham uma teologia afiada. Eles não esperaram a idade adulta para serem cristãos. Já jovens eram pessoas cuja fé era inabalável.
Agora, esses jovens, e essa era a ideia de Nabucodonosor, se você pega eles ainda em estado de formação, você pode inclinar a formação deles para um lado e não para o outro. A essa altura, eles vinham sendo catequizados na fé judaica. Agora, eles eram arrancados desse ambiente para que sofressem um intenso programa de reprogramação, de reeducação. O texto diz que eles deveriam aprender a cultura, ou seja, eles seriam expostos à literatura dos caldeus. E isso demandaria muito tempo de estudo. Não se pega a cultura de um dia para a noite. Quando nós nos mudamos, não só para um outro país, mas para um outro continente, eu me lembro que tudo era muito novo e tudo tinha, nos primeiros momentos, sabor de primeira vez. Era o primeiro inverno, era o primeiro não sei o quê, o primeiro. Demora para a gente pegar cultura, entender a cultura, ou no nosso caso, a nova cultura. Eu fiquei assim, um pouco constrangido pelo que a gente está vendo nas redes sociais, porque a gente está demonstrando uma espécie de ansiedade coletiva. A gente já quer saber como vai ser o novo normal quando a gente sequer saiu da pandemia. Não sabemos ainda. O novo normal vai acontecer. E quando acontecer, a gente vai estar lá para ver. Cultura. Se aprende muito estudando uma cultura, mas tem um outro problema na cultura. Você também é grandemente influenciado por essa cultura. E você não precisa ir para fora do país ou do seu continente. Basta você sair da sua casa. Olha para você. Lembra da sua história. E o quanto do contato que você teve com outras pessoas ao longo do tempo mexeu na sua cultura. Coisas que você não tinha o costume de fazer e que você viu como costume na vida, na casa do outro e disse, tá aí um bom costume para eu adotar. E coisas que você vai adquirindo. Eu vi isso ao longo da minha vida de casado. Eu tinha uma cultura na casa dos meus pais, minha esposa tinha uma cultura na casa dos pais dela, e nós tivemos que criar a nossa cultura. E não foi tão simples. Muitas pessoas ao longo do tempo foram colocadas na nossa vida para enriquecer a nossa cultura familiar, até que ela se formasse. Levou tempo. A segunda coisa que você vê no contexto desse texto é que eles também deveriam aprender a língua dos caldeus. Cultura e língua não são exatamente a mesma coisa, mas colaboram uma com a outra. Eu acredito até que eles foram primeiro submetidos ao aprendizado da língua para depois ter o aprendizado da cultura. Daniel inverte aí para mostrar o perigo e não a ordem dos fatores. Língua carrega cultura. Se você sabe falar uma outra língua, ou se você está aprendendo a falar outra língua, você já reparou que a maneira como os povos pensam é diferente. A maneira como eles colocam as coisas é diferente, porque língua carrega cultura. E aprender a língua de um outro país é um exercício cultural per si. Nós que vivemos num país onde haviam oficiais 11 línguas, descobrimos rapidamente que podia ter 12 já português, né? Mas não tinha, não. Mas aprendemos rapidamente que culturas não são só definidas por costumes, a língua molda a maneira como alguém pensa. Quando nós voltamos, assim que nós voltamos do Brasil, para o Brasil, a mais nova da casa ainda pensava em outra língua, embora falasse o português. E nós, assim que chegamos, começamos a retornar à agenda social. Aliás, a gente estava doido para voltar a ter uma agenda social. E a gente foi a um aniversário e ela perguntou quantos anos a pessoa que nós estávamos indo visitar
ela ia virar. Quantos anos ela vai virar? E a gente ficou, quantos anos ela vai virar? Vai virar o quê? Ela vai virar, quantos anos ela vai virar? E ela repetia freneticamente porque fazia muito sentido dizer aquilo. E aí a gente sacou. Eu virei para minha esposa e virei, eu acho que ela está dizendo quantos anos ela vai turn. Porque ela traduziu do jeito como o seu vocabulário permitia à época. A maneira como a gente pensa está muito ligada à maneira como a gente fala. Língua é fundamental. E, finalmente, e aí a parte que toca o nosso texto, foram 3 e não 2 elementos de transformação reprogramadora. Primeiro é aprender a língua, depois aprender a cultura, mas, finalmente, os nomes dos personagens foi alterado. O texto que nós temos diante de nós, eu li aí o verso 4, vá mais adiante, lembre-se do contexto desde o verso 3 até o verso 5, e lembre-se aí que há um detalhe marcante no caso dos 4 jovens personagens principais desse texto. O nome desses meninos, na cultura deles, carregava um significado que na nossa não é tão assim, não. Eu brinco com um amigo que tem esse nome, porque se na nossa língua, na nossa cultura, nomes fossem tão importantes, ninguém chamaria Douglas. Porque o Douglas, quando descobriu o significado do seu nome, ficou bem chateado, que significa retirado das águas negras. Ele falou, pastor, que nome feio eu tenho. Eu falei, na nossa cultura a gente não tem isso, mas na cultura hebraica, na cultura judaica que esses meninos estavam, o nome deles era extremamente significativo. Agora, quando você muda, as pessoas mudam o seu nome. Quando você vai principalmente para uma outra língua. Nós passamos 3 anos, quase que esquecemos como a gente chamava. Riane, então, dificilmente acertavam o nome dela. Quantas vezes ela virou Rianei? Eu era Jonatas, Olana. A gente tinha que lembrar. Como é que você chamava? Marcela. A gente lutava para lembrar, já não lembrava mais como é que era meu nome. Achei tão esquisito quando alguém acertou meu nome. Aí eu lembrei que eu estava no Brasil. Mas sabe uma coisa muito pior aqui? Eles não vão falar errado o nome certo desses jovens. Eles vão alterar o nome deles por conta do que o nome deles significava. Na Babilônia, ninguém poderia chamar Daniel, Misael, Ananias ou Azarias. Basicamente, este era o currículo de reprogramação que o sistema babilônico impunha. Cultura, está vendo aí na tela? Língua e nome. Agora, o que esse currículo quer fazer? Esse currículo quer retirar desses jovens qualquer senso de Deus e do Deus de Israel. Eles querem cercá-lo de coisas brilhantes, chamativas, diferentes, para que eles não se lembrem. Para que nada lhes remeta à vida que eles tinham antes da Babilônia. É como se a Babilônia quisesse resetar, um verbo que a gente adotou no português, quisesse apertar aquele botãozinho para zerar. Nabucodonosor, através do seu eunuco, está tentando formatar o HD de Daniel, Ananias, Misael e Azarias, para instalar um novo sistema operacional babilônico. No verso 5, nós somos informados que o rei, do verso 3, o rei do verso 1, o rei Nabucodonosor, não bastasse
todo o sistema de reprogramação que havia imposto como um jugo pesado nos ombros desses jovens, não bastasse tudo o que fez, também determinou-lhes até o que eles deveriam comer. É sério isso aqui. Nabucodonosor não convidou por graça que eles se assentassem à mesa do rei. Não, coisa séria. Eles tinham que comer as delícias da mesa real. Aqui, meu caro, não é uma lição espiritual, mas aqui a gente já vê que o sistema de ensinar uma criança a comer estava embutido. Crianças não nascem com um gosto apurado para coisas boas. A gente, às vezes, tem que forçar a experiência do bom para que ela saiba. Quantas vezes as crianças dizem, não gasta. Aí você pergunta, nem provou, não quero. Aí você força e ela, Mas isso não acontece só com criança, não. Eu já vi muito adulto dizer, não gosto de sopa, e tomar 3 cumbuca. Eu já vi muito adulto dizer, detesto massa, e na noite de massa da igreja, ele virou uma massa de tanto que comeu. A gente é assim. O que Nabucodonosor sabia é que se eles experimentarem, eu sou israelita, eu não como nada pururuca porque geralmente é porco. E Nabucodonosor disse, se eles provarem o bacon, e eles não comem porco, como é que a gente faz para eles provarem o bacon da Babilônia? É um bacon diferente, é aquele bacon bonito de filme. Ele falou, eu já sei, eu vou mandar, eu vou determinar que eles comam a comida que eu como. Se é boa para mim, é boa para eles. Nabucodonosor queria estar no controle de tudo. No controle da cultura, no controle da língua, no controle do nome, até no controle do que eles comiam. Então perceba que o que você tem antes do verso 8, que é do verso 1 a 7 desse capítulo, não é uma introdução para criar um clima e apresentar Daniel heroicamente, rompendo os grilhões da sua liberdade, da sua escravidão rumo à liberdade, dizendo, eu não vou me contaminar. Daniel está lendo a situação. Daniel está entendendo o que está acontecendo. E essa riqueza precisa ser explorada. Então, esse é o verso 5. Hoje eu quero chamar a sua atenção para, a partir do verso 6, indo até o verso 7, nós entendêssemos como fazer para resistir a esta intensa reprogramação que Nabucodonosor está impondo através de Aspenaz, sobre os 4 rapazes personagens desse capítulo 1. Então, mantenha não só a sua Bíblia, mas também o seu coração aberto para a mensagem que virá. Respondendo diretamente à pergunta, como é que eu resisto? Então, na prática, a esta reprogramação que eu estou sendo sujeito. Primeira forma, percebendo a sutileza da estratégia. Acabei de explicar a estratégia. Então, a primeira coisa é cosmovisão. Leia o sinal dos tempos. Você pode ter se esquecido lá no começo, e eu tenho lembrado ao longo dessa mensagem, que nós temos 3 inimigos na nossa alma. E geralmente a gente dá atenção a um, no máximo 2 desses inimigos. Se você é mais esquentado na fé, o inimigo para o qual você dá mais atenção é Satanás. Aí você quer expulsá-lo, você quer amarrá-lo, você quer entrevistá-lo. Satanás é o foco da sua resistência. Se você é mais pietista, você vai dar mais foco à carne, ao seu eu pecaminoso, às suas misérias de alma e à sua luta pessoal por santificação.
Mas se você tiver que ser realmente bíblico, você tem que levar em consideração os três. Não dá para fazer isso em toda mensagem, por óbvio, mas precisamos ter mensagens que alcancem os três, uma ênfase tripla aos inimigos de nossa alma. Esse texto está falando de um inimigo ignorado e que causa muito mal aos servos de Deus. O mundo. O mundo. E aqui eu quero chamar a sua atenção para o mal que está no mundo e que quer controlar o processo educacional de modo a fazer com que as nossas crianças cresçam imersas em sua cosmovisão e filosofia de vida e as cercam de modo que nada lembre Deus. Ou você nunca reparou nisso? Nada. Nem nossos nomes, nem nossa cultura familiar, nem o que passa na TV, na internet, o que se ouve no rádio, a língua que se fala, nada. A nossa cultura não aponta para Deus, nossa língua não aponta para Deus, nada. O que o mundo quer, nesse sentido, é colocar em nós um senso de dependência em nosso conforto material e nos prazeres que esse mundo possa nos dar, de modo que a gente passe para o lado de lá e deseje este mundo, deseje as bênçãos que esse mundo pode dar, ao ponto de amá-lo e assim nos afastar do Senhor. O alvo principal desta nuvem, desta bruma que nos cerca, é toldar toda visão, tudo aquilo que na criação aponte para Deus, porque esse é o problema de Satanás. Isso é o problema do mundo. O que os enraivece, o que os tira do sério, o que eu posso imaginar dar a eles ataques de fúria, é porque tudo no mundo aponta para Deus. Tudo. Porque a criação é tal referente. Porque não existe nada que não aponte para Deus. Então, o que eles tentam fazer? Eles maculam, sujam, destroem, nublam, cegam, levantam uma poeira. Porque o que eles não querem é que você enxergue Deus através das coisas criadas. O alvo é fazer com que a sua mente, sua capacidade de pensar, seja redoutrinado. Ele quer que você pense de modo errado. Não é pensa coisa errada. Não é pensar coisa que não deve. É pensar estruturalmente errado, o que é pecado. E aqui, cabe uma crítica. Isso aqui eu já escrevi lá atrás. Mas olha só que interessante. Cabe aqui uma crítica à maneira, muitas vezes, desleixada com que lidamos com a educação dos nossos filhos. O que a quarentena está expondo a céu aberto muitas das nossas vergonhas, a uma delas, das muitas que a pandemia apertou até que ela saltasse para fora, é que os pais não é que não sabem, não querem criar seus filhos. Então, a maneira desleixada com que lidamos com a educação dos nossos filhos, deixando-os serem pastoreados, ensinados, doutrinados por galinhas cantoras, aventureiras estrangeiras ou senhores com notável sobrepeso, com canções divertidas em um mundo só deles. Gostaram da minha maneira de... Eu tentei ser gentil. Eu não estou dizendo que seja pecado você assistir essas coisas. Eu estou dizendo que é pecado você usar esses subterfúgios como métodos de criação de filho, como formas de controlar o comportamento pecaminoso dos seus filhos. E não venha me dizer que você não sabe o que eu estou falando, porque eu vi. Eu já vi crianças se comportando mal
e pais puxarem um gadget qualquer, tablet, celular, e hipnotizarem os seus filhos com um desses artifícios que, cantarolando em cores fosforescentes, fizeram com que seus filhos parassem de gritar, parassem de fazer birra, e alguns até comessem. Isso eu vi mesmo. Numa reunião, engraçada que é a reunião, mas a criança estava dando muito trabalho, o pai tirou uma terceira mão, um objeto que segurava o gadget diante dos olhos, e ele ia colocando por debaixo do gadget a comida dentro da boca da criança, e a criança ia comendo, não ia nem percebendo que estava hipnotizada. Caberiam aqui inúmeras críticas ao nosso descuido em verificar o que estão ensinando aos nossos filhos na televisão, na internet e na escola. Na escola. Porque hoje, na quarentena, as pessoas estão desesperadas porque não vem a hora de largar de novo os seus filhos na instituição educacional, dizendo, devolva meu filho melhor do que eu entreguei. Devolva-o mais sabido do que eu entreguei. Hoje, meus irmãos, a situação é tão dramática que a gente está pedindo para Nabucodonosor. Nabucodonosor vem dirigindo a van, dizendo, entra aí que eu vou levar seus filhos na Babilônia e devolvo eles, com cultura e língua novinhas. Caberia aqui. Mas basta que tomemos consciência da estratégia para a gente começar a avaliar a necessidade da resistência. Eu entendo que essa é a primeira lição desse texto. Esses jovens formularam uma estratégia de resistência porque eles entenderam a estratégia de ataque. Eles entenderam a estratégia e a sutileza do mal. Mas isso não é só para os nossos filhos. Você, adulto, também tem que aprender a cultura e a língua dos caldeus. E eu temo que essa seja a única língua e a única cultura que a gente tenha hoje, que talvez você tenha hoje. Mas você não é só um brasileiro, você é um cristão. Sua nacionalidade não é brasileira. Mas calma, não é para você também passar. Isso aconteceu, parece. Não sei se é piada ou não, mas como piada fica maravilhosa, do camarada que não parou no pedágio. E quando foi parado pela polícia, eles perguntaram por que ele não pagou o pedágio. Ele falou, porque eu não devo nada a esse sistema, eu não sou daqui, eu sou de outro mundo. E eu fico imaginando o que os policiais pensaram disso. Não, de fato você não é daqui, e apesar de estar escrito em todos os documentos que você tem, que a sua nacionalidade é brasileira, sua cultura e língua são outras. E se você me permitir o trocadilho, a nossa língua é o evangeliquez, porque a nossa cultura é o evangelho. A nossa cultura é determinada por um rei, mas o seu nome é Jesus. Nossa língua é determinada pela língua que ele fala, o evangelho que ele veio trazer. Nós somos, infelizmente, muito mais versados nos assuntos da última novela, do último filme, da última série da Netflix, da última moda, e muito menos conhecedores da cultura e da língua dos céus. Eu não estou dizendo que você tem que dar uma de doido, tá? É importante você saber a língua deste mundo. Você vive na Babilônia, meu caro. É importante você conhecer a cultura e a língua deste mundo. É aqui que a gente está e a gente não consegue fugir. Mas não saber a cultura e a língua dos céus é viver só na Babilônia. É ver o tempo escorrer pelas mãos, mesmo sem se sentir, como se tudo o que fosse é o que a gente tem para viver. Quando, como Cristo, a gente sabe que não. Até que Cristo Jesus retorne, não há lugar no mundo que não seja Babilônia. Estamos todos longe do lar, engolfados em estratégias que buscam nos fazer esquecer quem somos e o que aprendemos,
Qual é a nossa língua? Que somos igreja. Eles passaram 3 anos aprendendo da cultura e língua babilônica, mas o que vocês vão ver é que, tal como Timóteo, esses jovens não se esqueceram das sagradas letras que foram capazes de lhes tornar sábios para a salvação pela fé. E o que nos conduz ao segundo ponto. Como é que a gente faz, então, para resistir à reprogramação do mundo? Se num primeiro momento você tem que entender o contexto, a cosmovisão na qual a sua vida está inserida, aprender a falar outra língua, aprender a lidar com outra cultura, sem se esquecer da sua, você também deve se aperceber que estaremos entre eles. Essa é uma expressão muito importante. Por quê? Porque tanto na época daqueles jovens quanto na nossa, se dizia que Deus está levantando uma geração jovem, uma geração diferente, uma geração profética, uma geração que vai transformar o mundo, uma geração ímpar, que Deus vai proteger e cuidar de... Entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Esse conceito chega a ser complicado de assimilar hoje em dia, com tanta gente dizendo que somos uma geração privilegiada. Agora, a pandemia humilhou-nos a todos, mas a esperança sem Cristo está começando a surgir. E já tem gente dizendo, essa será a última geração que vai experimentar uma pandemia, porque a próxima geração ainda vai ser mais privilegiada, e blá, 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 e lá no futuro, entre eles, estarão os filhos de Deus. O fato, meus irmãos, é que a pandemia veio, e entre eles estávamos nós. O fato, meus irmãos, é que quando a Covid veio, ela acometeu várias pessoas, milhares de pessoas ao redor do mundo, e entre eles estavam servos de Deus. Infelizmente, nós estaremos lá partilhando das canseiras normais dos mortais. Entre eles estaremos nós. Enquanto ao redor de nós o mundo canta como um coro que nós seremos preservados das vicissitudes da vida porque elas não nos atingirão, na Bíblia a gente lê que entre os que foram levados cativos para a Babilônia para serem reprogramados estavam 4 homens de Deus, 4 jovens homens de Deus. Nós, como diz o profeta Daniel, estamos ordinariamente entre eles. Muitos jovens foram abduzidos de sua terra natal, entre eles Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Isso quer dizer que pode acontecer conosco o que a gente não quer. De Covid, cuidado, de Covid há coisas mais simples. A gente às vezes se pergunta, mas por que eu, Deus? A pergunta correta que Daniel nos ensina a fazer é, por que não eu? É a graça. Eu tenho estimulado, eu mesmo orado, estimulado a minha família a agradecer. Por que não nós? Poderíamos ser. Mas Deus vai nos livrar do Covid. Não, eu peço de joelhos. Eu peço todos os dias para que Deus me livre, mas não há promessa na Bíblia que diga você não vai ter nada disso. Porque entre eles estavam. Deus pode te livrar? Com certeza. Quer uma prova? Já te livrou e até agora você está livre. Mas entre os que não foram libertos ou preservados, há muitos crentes que a gente conhece.
de tudo. Pode acontecer que seja o seu pneu a furar na estrada deserta. Pode ser que seja a sua conta a zerar antes da pandemia acabar. E já está acontecendo com tantos. Esta semana, eu e minha esposa passamos no bairro onde nós morávamos e vimos que uma loja que a gente sempre via aberta estava fechada, vazia. Muitas pessoas estão quebrando, infelizmente. E entre eles podem ter irmãos nossos. Se algo acontecer de ruim, como ser sequestrado do seu país para servir o rei que te desterrou, você pode estar entre eles. A gente às vezes acha que seremos preservados porque somos filhos do rei, pois os filhos do rei foram justamente os levados cativos. Essa é a lição? Essa é a lição. Mas a aplicação não é essa não, é que é aqui que a nossa ira se acende. Porque nem eu nem você queremos estar entre eles. Se queremos estar entre eles, queremos estar entre aqueles que foram poupados. Quando a gente assiste um filme em que todo mundo é mordido por um morto-vivo, você quer estar entre aqueles que sobreviveu. Ou entre aqueles que é imune. Você quer ser o herói, não é? Eu também, é óbvio. Eu sempre brinco com as minhas filhas. Certifique-se de que você é o personagem principal, porque aí você sobrevive. O problema é que, como é que a gente faz para saber, não é? Queremos andar entre aqueles muitos que não foram nem serão atingidos por qualquer tipo de vírus, por qualquer tipo de recessão econômica. Você está preparado para estar entre eles? Estamos sujeitos porque estamos já entre aqueles que estão no mundo. E a nossa ira se acende porque a gente não gosta disso. Não queremos estar entre eles, queremos ser a exceção. Não queremos estar entre eles, queremos que o mundo imponha o seu molde sobre todos, menos sobre nós. Mas você provavelmente não é e nem será a exceção. A maioria de nós não é a exceção. Quanto antes você perceber isso, melhor. Eu não quero que você abaixe a sua cabeça rendida e diga, puxa, eu não tenho, ó vida, ó azar, eu não tenho para onde escapar, eu estarei entre eles. Não. Mesmo entre eles, Deus pode fazê-lo sobreviver. Eles não estavam entre os mortos. Acredito que seja fundamental para mantermos a nossa cabeça no lugar em tempos como o nosso, de pandemia e quarentena, aceitar que podemos estar entre qualquer um dos muitos eles. Não é, preste atenção, aceitação rendida. É força de resiliência. Você sabe a diferença? A diferença é que um já se joga no chão, rendido, e se entrega. O outro enverga, mas não quebra. Eles envergaram. Eles aprenderam a língua, aprenderam a cultura, mas na hora de quebrar, eles resistiram. Por isso que o tema é resistir à reprogramação do mundo. É só isso? Não. Tem a última e a mais preciosa dessas lições. Como é que eu faço para resistir à reprogramação do mundo? E resista conectado. E preste atenção, porque essa é a cereja do bolo, sem sombra de dúvida, a grande lição desse texto. Você resiste à programação do mundo quando você desenvolve a sua verdadeira identidade. Você sabe quem você é? Acho que a pior pergunta que qualquer rede social fez no começo é: quem sou eu? Muitas pessoas queriam entrar na rede social, mas não queriam responder a essa pergunta. Quem é você? E uma vez que você está consciente da sua identidade, coisa que hoje em dia as pessoas já não têm mais, faz parte do drama moderno não saber quem somos. Eles sabiam.
Eles sabiam. Fugir, muitas vezes, não é uma opção. Eu escrevi isso há tanto tempo atrás, mas hoje eu olho e falo, oh, meu Deus do céu, vão fugir para onde? Vou fugir para onde? Eu não quero pegar a pandemia, eu não quero participar, vou fugir. Para onde? A pandemia só está no mundo, vai ter que fugir para Marte, para Vênus. Aqueles 4 jovens encararam o desafio de servir a Deus em uma situação desconfortável na qual Deus os colocou. Os babilônios tentaram apagar toda a lembrança, mas, por último, eles tentaram apagar a identidade desses jovens. E lhes trocaram os nomes. Como eu disse, Douglas tinha um problema de identidade. Mas nenhum de nós aqui é Douglas. Você sabe o que significa o seu nome? Pois Daniel sabia o que significava o nome dele. Daniel significa Deus é meu juiz. Ananias sabia o que significava o seu nome. Significa o Senhor é gracioso. Misael sabia o que significava o seu nome. Quem é como Deus? E Azarias não tinha nada de azarado, porque Azarias significava o Senhor é quem me ajuda. Cada nome, hein? Está procurando um nome para o seu filho? Não decidiu ainda? Azarias, Misael, Ananias e Daniel. Tá certo, eles vão sofrer bullying na Babilônia, mas no povo de Deus, não. Bom, na Babilônia, quem chama Daniel, Ananias, Misael e Azarias sofre bullying. Então, muito carinhosamente, foi lá Aspenaz e lhes deu um novo nome. Será mesmo que ele estava querendo evitar o bullying? Não. Ele estava querendo mudar a sua identidade. Porque o homem que se chama Deus é meu juiz, agora vai se chamar Beltesazar. Baal te proteja. Coisa horrorosa. Baal é o Deus mais odioso da história de Israel. O próximo a ter o seu nome mudado é Ananias. O Senhor é gracioso. Vai se chamar Sadraque, o mandamento do Deus Acu. E Misael, quem é como Deus, vai se chamar quem é como Acu, que manda em Sadraque. E Azarias, que significa Deus me ajuda, o Senhor me ajuda, agora ele é servo de Nego, ou de Nebo, um deus babilônico, um dos muitos deuses babilônicos. Eu disse que a Abdinego levava muito Abdias, porque é a mesma raiz, Eved ou Abdi, na nossa língua, né, transliterado, é a palavra para servo, Abdi. Agora você pode ser Abdinego ou Abdiya, de Yahvé. Eu me chamo Abdias, morra de inveja. E quando a gente avança, então, a gente vê que faz parte das estratégias mundanas fazer-nos esquecer de quem nós somos. Reparem que é uma estratégia sutil, mas extremamente eficaz. As estratégias do mundo fazem com que a gente esqueça para quem devemos recorrer em tempos de pressão. Somos forçados a nos esquecer pelo mundo que Deus, em sua graça, é tanto a nossa ajuda quanto a nossa justiça. E o homem que significa Deus é o meu juiz foi provavelmente o homem mais injustiçado desse livro. O mundo deseja nos ver pedindo ajuda para um ídolo sem poder, de modo que nós também compartilhemos o desespero que vemos ao nosso redor. Acho que crente não devia dizer eu também, depois da pandemia. Você teve esse problema na pandemia? Eu também. O problema é que a perda da identidade faz com que a gente caia na armadilha.
esquecermos quem nós somos. É difícil? Como assim esquecer quem nós somos? Eu conheci uma pessoa que esqueceu quem ela era. Fazia tanto tempo que ela estava morando fora do país que ela esqueceu até a própria língua. Ela esqueceu quem ela era. Ela esqueceu os gostos que ela tinha. Ela esqueceu quem ela era antes de chegar lá. De todas as formas que nós podemos resistir à reprogramação do mundo, dar foco à nossa identidade verdadeira, é a estratégia mais eficaz. Pode ser uma lição boba, mas ela se reveste de especial importância em tempos onde a nossa identidade corre perigo, e identidade é um fator bastante periclitante no nosso mundo. Se fala hoje até em identidade de gênero, não é? Mas nós não podemos seguir por esse caminho. Esta é a razão pela qual, apesar de terem recebido um nome babilônico, estes homens continuaram a se chamar por seus nomes judaicos. Vamos dar uma olhada aí? Vai mexer um pouquinho na sua Bíblia aí. Porque eu creio que nós fazemos grave injustiça quando na igreja as pessoas dizem assim: vamos aprender hoje sobre Daniel e seus amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego. Não! Daniel não era amigo de Sadraque, Daniel era amigo de Ananias, Misael, Azarias. Se fosse para ser amigo de Sadraque, Mesaque e Abednego, fosse Beltesazar. Mas olha só, eu não estou brincando. Se você avança aí para os versos 11, 19 e no capítulo 2, o verso 17, você vai reparar que eles se recusaram a se chamar pelos nomes babilônicos. Entre eles se chamavam pelo nome correto. É óbvio que quando alguém gritava do outro lado da rua, Beltesazar, Daniel respondia, oi. Mas quando ele entrava em casa e encontrava os seus amigos de apartamento com quem ele dividia o flat na Babilônia, ele era saudado como Daniel. E ele dizia, oi Ananias, oi Misael, oi Azarias. Olha o verso 11. Eles não são chamados de Sadraque, Mesaque, Abednego e Beltesazar. Olha o verso 19. Eles não são chamados de Beltesazar, Sadraque, Mesaque e Abednego. Olha o capítulo 2, verso 17. Eles não são chamados de Beltesazar, Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles continuaram tendo uma dupla identidade, a identidade secreta. Você não queria ser um herói quando você era pequeno? Hein? Hein, pequenininho? Você não quer ser herói? Você não queria ter uma identidade secreta? Você tem! A sua identidade secreta existe. Todo crente tem uma identidade secreta. Essa identidade, só quem sabe, são os nossos irmãos da igreja. Porque as verdadeiras identidades revelam a nossa verdadeira pátria e revelam o nosso verdadeiro Deus. Quando eu olho então para esse texto, e falando sobre desenvolver a nossa identidade, a gente acha lindo. Temos que desenvolver a nossa identidade, é isso aí, pastor. Agora vamos aplicar esse texto, porque como forasteiros em um planeta estranho, eu tinha escrito a primeira vez em terras estranhas, exilados da pátria, mas nós fomos exilados do planeta. Que bom! Que ótimo! Um dos benefícios da pandemia e da quarentena foi nos lembrar que este mundo não é o fim. E que essa não é a nossa casa. Que bom! Mas nós precisamos celebrar toda oportunidade que preserve a nossa identidade. Quando nós estivemos morando fora do país, qualquer português era mais próximo de nós do que um povo daquela região. Mas Deus começou a mandar brasileiros para lá. E uma das coisas que brasileiro faz muito é zerar as picanhas da prateleira do mercado. E nós fizemos isso. A gente começou a fazer churrasco junto. Calma, não estava sobrando dinheiro. É que lá eles não sabiam para que servia a picanha. E a gente não apresentou para eles, claro. A gente celebrou a nossa brasilidade.
celebrando da forma que brasileiro mais bem sabe fazer. E fizemos tantos churrascos juntos, que uma vez eu era a pessoa encarregada de comprar a picanha da vez, fui ao mercado e conversei com o açougueiro. Oh, cadê a picanha que sempre está aqui? E ele me disse, rapaz, há uns 2 meses a gente não vence mais, a gente vem colocando picanha e a picanha some. Eu não sei nem para que serve isso daí, para que tanta gente está comendo esse troço. Falei, é difícil, né? Tem aí? Ele falou, vou ter que cortar uma para você. Eu falei, faça, por Deus, faça. E quando nós nos juntávamos, nós celebrávamos a nossa pátria. Quando nós nos juntávamos, nós não falávamos inglês, nós falávamos português, celebrávamos a nossa língua, lembrávamos da nossa cultura, celebrávamos a nossa brasilidade. Então, como cidadãos dos céus, como é que a gente faz para celebrar a nossa verdadeira língua e pátria? Não perdendo nenhuma oportunidade de estar junto com aqueles companheiros exilados que lembram conosco do nosso lar. E isso acontece toda semana na igreja, seja virtual, seja real. Meu querido, você que está me ouvindo aqui agora, neste momento, e você que vai ouvir isso depois, quando isso aqui estiver na internet, se você não está assíduo nos trabalhos da sua igreja, se arrependa e vá! Porque é nesse momento, é na reunião da igreja que nós celebramos o verdadeiro rei, que nós celebramos a nossa verdadeira cultura e que nós finalmente podemos falar a nossa verdadeira língua. Essa é mais uma razão para que você evite. Isso aqui está escrito há um tempão. Para você não achar que eu estou falando para agora. Eu vou ler exatamente o que eu escrevi há muito tempo atrás. Há anos atrás. Porque a primeira vez que eu preguei esse texto, eu nem no Brasil estava. Eis aí uma razão de grande peso para que você evite ao máximo faltar às reuniões dominicais de sua igreja. Quando por qualquer motivo você resolve se ausentar, você não dá a necessária manutenção à sua identidade cristã, abrindo oportunidade para ser cada vez mais aculturado como um babilônico. Eu digo isso porque nós não podemos preservar a nossa identidade sozinhos. Se você quer ver graça nesse texto, veja na quantidade de nomes. Deus não mandou Daniel sozinho, nem Misael, nem Ananias, nem Azarias. Eles foram mandados em grupo porque a gente precisa estar junto para preservar a identidade. Deixados por nós mesmos, a pressão do mundo inevitavelmente nos esmagará. Mas juntos, nós podemos cantar as memórias da nossa terra. De fato, quando nossa identidade celeste é forte, isso transforma a maneira como a gente vive o nosso casamento. A nossa identidade transforma a maneira como a gente cria os nossos filhos. E é um exemplo de identidade muito legal. Nós fomos para a África do Sul, lá, mesmo num tempo mais frio, que a gente brasileiro já chamaria de inverno, as crianças podem, e eles até preferem, que as crianças se dirijam à escola e passem o tempo na escola descalços. Eles não vão pode ir de tênis, pode, mas eles preferem ir descalço. E eu me lembro que a gente deixou as nossas filhas irem 1 ou 2 vezes. Mas certa feita eu me lembro de uma conversa que a gente teve, estava muito frio, e aqui em casa, se a gente respira o ar frio, a gente já está em perigo, imagina ir descalço. Eu sei que se eu fosse descalço, eu ia feliz e voltava com a pneumonia. E a gente usou esse argumento. Seus amigos podem ir descalços, mas vocês não vão. E por quê? Porque vocês são brasileiros. No Brasil, não se anda descalço, não. E a gente nunca deixou. E elas foram, tiravam o sapato lá às vezes, não sei, né? Deus que sabe. Mas a gente não mandava, não, porque a gente era brasileiro. O brasileiro não andava descalço. Ah, mas vocês faziam questão? E daí? Você não faria? Pois quando a nossa identidade é forte, todos os nossos relacionamentos mudam. A gente morava num outro país e a minha esposa fazia arroz com feijão. Porque a nossa identidade dentro de casa era forte e isso mudava a maneira como a gente se alimentava. Quando a nossa identidade cristã é forte, nossos relacionamentos mudam como um todo.
Nossos cultos dominicais não têm como objetivo simplesmente você vir aqui e aprender 5 passos de uma vida cristã ou 25 termos práticos para ser o melhor marido, melhor esposa, melhor empregado, melhor filho. Não, principalmente você vem ao culto para que a sua alma seja recalibrada em direção ao céu. E é como um carro, meu querido. O mundo tem uma via esburacada e você vai perder o alinhamento em uma semana. Todo domingo você precisa fazer alinhamento, cambagem, tudo de novo. O culto está aí para isso. E é neste lugar, meus irmãos, daí a grande saudade de termos uma celebração presencial. Porque é na igreja que a gente ouve a sabedoria dos céus, falada na língua dos céus, pregação. É no batismo que o sinal da nossa cidadania é colocado sobre nós e sobre nossos filhos. E é na ceia que nós comemos a comida da nossa terra natal. Irmãos, quando eu fui para... Vou contar um segredo para vocês. Quem me conheceu depois que eu voltei, já descobriu que não se brinca com café na minha frente. Mas o que vocês não sabem é que quando eu fui para fora do país, eu não tomava café. E por algum motivo que só a graça de Deus explica, Deus nunca deixou faltar café. E eu passei a tomar café porque aquilo me lembrava quem eu era. Mesmo que quando eu estivesse aqui eu tivesse esnobado, hoje eu celebro o bom café brasileiro. Esses dias acabou o café, a gente tinha um café de outro canto aí, a gente passou e a Marcela falou, você vai hoje comprar o café. E ela não precisou repetir, porque quando ela repetiu eu falei, tá aqui o café. Por quê? Porque o gosto da terra natal precisava estar na nossa boca. O gosto da nossa terra natal vem no vinho que a gente bebe, no pão que a gente come, na língua que a gente ouve, na comunhão que a gente experimenta. Todas essas coisas nos ajudam a preservar a nossa identidade. Para encerrar. Para encerrar, meus irmãos, eu quero alertá-los para algumas coisas. Primeiro delas, a lição de hoje não é seja como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. A lição de hoje é graças a Deus, você não precisa ser como eles. A boa notícia é que, embora a gente sempre deva imitar a fé dos nossos antepassados, a boa notícia é que Jesus Cristo é o Filho verdadeiro do Rei que foi levado cativo em nosso lugar. E antes que você desmaie em sua consciência, lembre-se de que não há nada em nós de tão especial que faz com que provoque a vinda de Jesus até nós. Você não foi eleito e amado desde a eternidade porque você é especial. Você é especial porque foi eleito e amado antes da fundação do mundo. E se há algo de especial em nós, se há algo de especial em você, o nome é o amor de Deus. A segunda lição que você deve se lembrar é que nós estávamos entre eles, perdidos, e fomos achados. Estávamos entre os cegos e passamos a ver. Estávamos entre os mortos, que Deus trouxe de volta à vida. Deus nos chamou das trevas para a luz. Estávamos entre eles e por Cristo Jesus não estamos mais. Aqueles jovens sabiam disso e sabiam que a diferença que ia fazer, não é porque eles eram maravilhosos, lindos, ganhar todos os concursos da Babilônia, eles sabiam que o segredo deles era o Deus de Daniel e o Senhor, o Deus de Daniel e Misael e o Senhor de Ananias e Azarias. E por último, não tente enfrentar a reprogramação do mundo por suas próprias forças. Jesus diz em João 16:33, essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, vocês vão vencer o mundo. Não! O texto diz, tende bom ânimo. Eu venci o mundo! Esses meninos só venceram os desafios que venceram porque eram tipos de Cristo. Mas você não é Cristo.
Você está sendo desafiado a esquecer da providência de Deus, você está sendo desafiado a esquecer do cuidado de Deus, da justiça de Deus, da ajuda de Deus, quando tudo isso, Jesus também foi tentado. Jesus foi tentado a esquecer da providência de Deus no deserto. Jesus foi tentado a desconfiar da ajuda de Deus, te joga daqui de cima para ver se os anjos vão te pegar. E por fim, Jesus foi desafiado a esquecer da própria identidade, quando pendurado na cruz, alguém gritou da multidão: se você diz ser quem é, se você diz ser o Filho de Deus, sai daí. Mas a gente só faz as coisas quando duvida da identidade. Jesus sabia quem era. Meu pai está presente, está ouvindo isso daí, então deixa eu me lembrar diante de vocês de uma coisa que meu pai me disse. Muito sábio aí, que me ajudou. Eu tinha arrumado uma confusão na escola, coisa pouca, que eu nunca fui de muita confusão. Mas não é para destravar o áudio. Samuel, mantém o áudio do meu pai fechado. E meu pai se sentou e me perguntou por que eu tinha me metido na briga. E eu respondi para o meu pai. Ele disse, a minha vozinha de criança, eu respondendo para o meu pai, dizia: mas ele disse assim, se você, duvido você fazer isso, faz se você for homem. Duvido que você é homem para fazer isso. E aí meu pai perguntou: e você fez? Eu falei: fiz. Ele falou: e você tinha dúvida? E deu ruim. Ele falou: quando alguém diz assim, se você for homem, eu duvido, você só faz se você tiver dúvida. Se você tiver certeza que você é homem, você não precisa provar. Me lasquei. Mas aprendi uma grande lição. Jesus não precisava sair da cruz para provar que era Deus, porque ele tinha certeza de quem ele era. Eu não preciso fazer nada neste mundo para provar que eu sou ou deixo de ser, se eu tiver certeza de quem eu sou. Jesus é a pessoa que não perdeu a identidade, mesmo quando eu perco. E o fato de eu ter sobrevivido àqueles pecados que faziam duvidar de quem eu era, me lembra que Jesus nunca duvidou de quem ele era. Ele sabia que ele era Deus conosco, Emanuel. E que mesmo o Deus que estava com Daniel e seus amigos é o mesmo Deus que pode estar comigo hoje. Eu posso descansar no fato de que mesmo quando eu esqueço quem eu sou, Deus não esquece quem ele é e quem eu sou para ele. Isso é ótimo. Meus irmãos, encerrando, eu concluo que a nossa fé é o passaporte que indica a nossa verdadeira pátria. E que na igreja nós podemos desfrutar da nossa verdadeira cultura, verdadeira língua e servir o verdadeiro rei enquanto estamos no exílio. Porque um dia nós estaremos em casa, servindo o rei, falando a língua, comendo a comida, vivendo a realidade do nosso verdadeiro lar. E lá nós não precisaremos de toda essa energia concentrada para a gente não ser reprogramado pelo mundo. Mas até lá, meus irmãos, nós precisamos. E se tem uma coisa que a gente precisa muito, 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 muito mesmo, é de Cristo. Porque é Ele que está lá com a gente, ajudando a gente, julgando a gente. Pois quem é como o nosso Deus? Deus abençoe. Vamos orar. Que Deus fale ao seu coração, feche os seus olhos. Não se esqueça dessas doces verdades que acabamos de ouvir. Oremos. Deus querido, recebe a nossa gratidão sincera por Cristo Jesus, que deixou a sua pátria voluntariamente para entrar no cativeiro, para libertar os escravos. Que resistiu à reprogramação e ao ataque do mundo e do maligno, ao ponto de nunca esquecer quem era, e nem da missão que veio cumprir. Louvamos o teu nome por Cristo Jesus, nosso Senhor, o amado de nossas almas, com quem nos encontraremos nos ares no dia do seu retorno. Ó Deus, enche o nosso coração com a esperança de glória que nos está proposta. Mas lembra-nos que isto só é verdade para nós, porque Jesus abriu mão da alegria que lhe estava proposta,
assumindo forma de servo. Louvado seja o teu nome, porque nós não precisamos nos esforçar para sermos como os nossos irmãos do passado. Nós podemos nos ancorar em Cristo Jesus, porque Ele fez tudo, passou por todos os testes e nos redime, inclusive de nós mesmos. Nós louvamos o teu santo nome, não porque nós podemos nos achegar ao teu trono de graças, mas porque o fazemos com intrepidez, pois o fazemos em nome de Jesus. Amém.